Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima segunda-feira a todos. Está entrando no ar mais um informativo para o canal com muita informação sobre o Vasco numa semana de volta para o futebol do time, né, e de estreia no Brasileirão diante do Santos do Neymar. E na semana seguinte, estreia na Sul-Americana. Pois é, mas faltando poucos dias para o time reestrear na temporada, as incertezas e indefinições imperam no Vasco. O técnico Fábio Carille ainda não bateu o martelo sobre o time que vai mandar a campo. Algumas posições ainda estão em aberto, e aqui eu vou destrinchar isso tudo para você. Além disso, vamos repercutir a polêmica decisão da diretoria de vender 2 mandos de campo no Brasileirão, quando o discurso era o contrário. A torcida está cuspindo o marimbondo. Isso tudo mais eu vou trazer aqui para você, mas antes, já faça aquele pedido de sempre. Deixa o like aí embaixo, fortaleça o canal, faça a sua inscrição e vamos botar o Detetives no lugar em que ele merece no YouTube. Bom, amigos, neste domingo às 18h30 começa a caminhada do Vasco no Brasileirão. Jogo em São Januário contra o Santos e as expectativas estão sobre esses 20 dias aí de treinamento que o Carille ganhou para ajustar o time às deficiências e incorporar esse elenco após a chegada dos últimos reforços. Porém, o clima ainda é de indefinição no Vasco, na semana aí da estreia do time nesta competição. O técnico Fábio Carille ainda coça a cabeça para definir o melhor time para levar a campo. O treinador ainda tem algumas dúvidas cruciais aí para definir as peças da sua melhor engrenagem. Na zaga, fica a expectativa se Maurício Lemos será mesmo o companheiro do João Victor ou se Lucas Freitas voltaria aí, né, ou seria mantido. Na meiuca, aí a grande dúvida, qual será o companheiro do Hugo Moura, Souza, Cocão, Esforça, Paulinho, Jair, enfim, todos esses aí já foram testados e os próximos treinos serão fundamentais. Isso sem falar nos problemas médicos, né? O Coutinho e o Tietê, por exemplo, tinham previsão de se juntar ao grupo a partir de hoje nos treinos com bola, já que eles ainda estavam aí treinando separado por conta das suas respectivas lesões. Eles retornaram às atividades com o grupo, mas será que vão estar mesmo 100% aptos para iniciarem a partida de domingo? Ou só serão relacionados como opções para o decorrer do jogo? Estaria Carille pensando em novas alternativas para os seus respectivos lugares? Pois é, são muitas perguntas ainda sem respostas. A ideia do treinador é colocar, né, o que o Vasco tem de melhor em campo, mas ele já deixou claro que se for preciso deixar um titular com potencial de fora num jogo importante, ele fará, já que ele prefere que o atleta perca uma partida ou 2 a ficar aí 1 ou 2 meses fora por lesão. E lembrando que na próxima semana o Vasco vai ao Peru, lá na altitude Arequipa, né, estrear na Sul-Americana contra o Melgar. Portanto, a viagem em si já é desgastante e provavelmente o Carille não deve repetir aí a equipe nas 2 ocasiões. Vai se reunir com a comissão técnica, o departamento médico, para escalar os atletas que estejam mais preparados física e clinicamente. A sequência do Vasco vai ser enorme daqui para frente no Brasileirão, com Copa do Brasil e Sul-Americana simultaneamente. Isso pode aumentar o índice de lesões, né, no grupo, principalmente com atletas como o Coutinho, né, que vira e mexe e apresentam aí algum desconforto muscular. Então tudo isso aí vai ser bem pensado, né, colocado na balança para nada sair aí do eixo. Se por um lado há lacunas ainda no elenco, por outro há os jogadores que têm a preferência do treinador. Casos do Ryan e do Nuno Moreira, por exemplo, ambos devem ser aí confirmados como parceiros aí do Verratti para ajudar nessa transição ofensiva. Ganhar as oportunidades e agradar ao treinador. Sobre os demais reforços trazidos para o ataque, a tendência é que o Garré só seja escalado caso o Coutinho fique de fora ou seja poupado desse início aí de jogo. Ele vinha sendo colocado em seu lugar nos últimos jogos treinos. Já o angolano, né, o Lodi Augusto, ainda não decolou. Vem treinando de forma discreta e será apenas aí, a princípio, uma opção para o banco. Um jogador que está com boas expectativas de voltar a ser relacionado é o Adson, né? O atleta se submeteu a uma cirurgia no ano passado, ficou longo tempo fora, esse ano retomou com um trabalho especial e já atuou no último jogo treino. O Carille quer tê-lo como opção ofensiva nesse reinício de temporada, porque considera um jogador útil e versátil ao elenco, mas será colocado aos poucos, assim como aconteceu com o Jair e o Paulinho, porque o Vasco não quer queimar etapas, principalmente com esse atleta aí,
que era um atleta que vinha muito bem antes de se lesionar. Bom, meus amigos, aí está o cenário atual, mas isso até sábado, antes do jogo, o treino pronto, tudo pode mudar, né? E eu vou ir atualizando todas as situações para você. E para você, qual o melhor Vasco para ser escalado neste domingo? Então, ó, comente e participe. Bom, agora vamos falar de uma polêmica que anda atormentando a cabeça dos vascaínos, viu? Depois do discurso da atual diretoria de criticar a venda dos mandos de campo na época da 777 e de não poder fazer clássicos em São Januário, há informação que o Vasco está negociando a venda de 2 mandos de campo contra Palmeiras e Botafogo agitou de vez esse cenário. Ao que parece, os jogos contra Palmeiras e Botafogo, que seriam disputados em São Januário, tem tudo para serem aí disputados lá em Brasília. Ainda não está sacramentado assim, mas a tendência é sim de socorrer. A partida do Palmeiras, por exemplo, seria no final de semana do dia 3 e 4 de maio. A justificativa é de que o clube receberia um dinheiro alto, né, por cada jogo vendido. Isso acabou pesando nesse momento, né, de conturbado financeiramente. Como já falei, a notícia não foi bem recebida por parte da torcida. Houve uma divisão aí. Em mais de uma ocasião, o presidente Pedrinho e seus diretores disseram que a preferência seria sempre mandar os seus jogos em São Januário, né? E tinha que ser assim. O Vasco já se prejudicou demais vendendo mandos de campo e já ficou claro que diante de qualquer limitação, o fator casa e sempre será, né, fundamental para o Vasco. Você tirar um jogo num estádio onde o time tem um histórico positivo e levar para uma outra praça é uma temeridade. O próprio adversário também acaba levando uma certa vantagem sobre isso. E é indiscutível que quando o São Januário fica lotado, faz toda a diferença e o Vasco não está lá, né, com um time tão assim confiável ainda para dizer que vai fazer um bom Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, a se confirmar essa venda, seria um tiro no pé, na minha humilde opinião. O Vasco, neste momento, precisa focar aí no aspecto técnico e deixar o financeiro num segundo plano, já que há outras alternativas, há outras maneiras de conseguir dinheiro para os cofres da SAF. E esse filme, né, a gente já viu antes, já aconteceu lá atrás e os erros se repetem. E o torcedor não aguenta mais, ano após ano, convivendo aí com os mesmos erros e o mesmo roteiro. Você não concorda? Então, qual a sua opinião sobre essa venda de mando de campo, hein? Você não achou uma decisão meio controversa, contraditória, depois de todo o discurso da atual gestão? Então, bora comentar aí, vamos interagir juntos. Bom, galera, essas são as notícias de hoje. Em breve estou de volta aqui no canal com muito mais. A você, meu, muito obrigado. Até a próxima!